Aí o povo dizia, você ficou com ódio porque Valkyria entrou? Eu disse, não, gente, eu dei graças a Deus. Mas por que que aumentou porque ela entrou? Porque eu ganhava R$ 100 por show. Pergunta qual é o real problema dela com a Patrícia do Babados do Forró. Tu teve uma tretazinha com ela, foi? Amiga, eu não tive treta com ela, eu nem conheço ela. Então, eu juro, eu não conheço. De repente, as pessoas começaram... Olha, eu tive um momento muito difícil na minha vida, na minha carreira. Muito, muito. Naquele momento, eu achava que eu era super forte e que eu não estava nem aí pra nada. Mas aquilo afetou a minha família, afetou a minha mãe, afetou meu filho. Todo mundo que lia aquelas coisas que eram publicadas sobre mim. E eu entendo que eu fui culpada também, porque eu me calava. Eu não falava nada e eu deixava as outras pessoas que estavam envolvidas também ir para a internet falar o que quisessem e eu ficava calada. Porque essa é a minha postura, sempre foi. Eu não gosto de estar em confusão. Mas teve um tempo que Jotinha começou a botar as pessoas para fora. Na leva dessas pessoas que iam para fora, foram os meus amigos também. Tipo, ele, que hoje trabalha comigo. Trabalhava na Magnífico. Trabalhou na Magníficos. O Gui Torres, que era meu amigo, que eu levei pra lá, já tinha botou o Gui pra fora. Gui ligou pra mim e disse, Galega, ele me botou pra fora uma semana antes do São João, o que é que eu vou fazer? Nem vender um São João eu consigo, nem pra outra banda eu consigo. Vários amigos meus foram postos pra fora. Por exemplo, ele não chegou numa negociação com o Juarez saiu. Juarez é meu amigo. Mas, fulana saiu, ciclana saiu, não sei quem saiu, e todas as vezes que saía alguém, a culpada era eu, para o povo. Só... Como assim? Era... Não, o povo dizia, por exemplo, eu vou dar exemplos... Foi tu que... Que dizia que era eu, mas ela mafiou mais uma cantora. E era essas conversas que surgia... Só que as pessoas falavam coisas pesadíssimas. Por isso que eu disse, eu sou blindada, meu amor, para o que vocês falaram de mim na internet. Porque antes de existir o termo cancelamento, eu já fui cancelada. Mas, Samia, o que é que acontecia para dar... Você dava alguma margem para as pessoas pensarem que você estava fazendo isso? Tinha alguma brecha? O porquê que você era alvo de ser o motivo dessas pessoas estarem saindo? É porque realmente era estranho, né? Tipo, eu continuei, eu fiquei 18 anos e entraram vários cantores e várias cantoras. Entendi. Entrava e saía e tu continuava. Meu irmão, Aí o motivo era você. O motivo era eu. Entendi. Dos que não eram meus amigos. Porque os que eram meus amigos, ninguém falava nada. Entendi. Morreu, ninguém botou pra fora. Mas os que não eram meus amigos, era eu. Amigo, e eu só senti uma coisa, porque não era verdade. Porque eu nunca tive moral naquela banda pra nada. Nada. Absolutamente nada. E a minha maior mágoa de determinadas coisas e situações é porque quem trabalhou com Jotinha, conhecia ele, sabia que ninguém influenciava Jotinha nada, nem a mulher dele. Socorro, minha comadre. Entendi. Nem para o bem, nem para o mal. Imagine decidir quem ele vai botar para fora ou quem vai ficar. Eu, amigo, eu não tinha poder de escolher botar uma música no repertório. Nem depois do estouro, nem depois do sucesso da música. música. Meu amor, você não tem noção. Porque muda, alguma coisa muda. Você é um cantor de uma banda e você não estourou nada, não tem nenhum sucesso, mas a partir que tem um sucesso ali na sua voz e você tá ali na frente, tá sendo ali a evidência da banda. Muda alguma coisa, muda não? O tratamento, a valorização, ou não? Não mudou nada. No teu caso não mudou nada. Meu salário, dinheiro, sabe quando veio mudar? Quando Valkyria entrou. Aí o povo dizia, você ficou com ódio porque Valkyria entrou? Eu disse, não, gente, eu dei graças a Deus. Mas por que aumentou porque ela entrou? Porque eu ganhava R$ 100 por show. No auge. No auge? De Chamego Chaveco, no auge. E quando ela foi entrar, surgiu o boato que ela vinha ganhando rios de dinheiro. Ela vinha ganhando muito bem, mas depois a gente ficou amiga. Mas foi na volta dela. Na volta. A volta. E eu tava muito bem naquele momento. Entendeu? Sim. Então ele me chamou para conversar. Por quê? O que ele queria? Ele queria ter o que já estava bem no momento, a banda estava bem, passando por um bom momento, e ele achou, vou trazer a Valkyria, vou juntar as duas e vai ser um pipoco.
Mas ele... relembrar a época da Valkyria e o atual também tá bom, ia ser o... E ele foi extremamente respeitoso comigo nesse momento. Ele me chamou na casa dele, conversou comigo, levou um advogado dele para conversar comigo também. E nessa conversa, ele disse, eu sei que eu preciso aumentar o seu cachê. Isso partiu dele. Claro que eu ia ter essa conversa, porque eu já sabia. Ele disse, eu queria que você pensasse num valor e a gente conversasse novamente. Eu disse, tudo bem, Jotinha. E aí, nesse dia, eu falei pra ele, ele disse, você tem alguma coisa contra a volta dela? Eu disse, não, Jotinha. Porque se você trouxer a Ivete Sangalo pra cá, meu trabalho não vai mudar, ele vai ser o mesmo. Aí eu disse, mas eu quero realmente rever o meu cachê, porque... Então, quando eu cheguei na casa dele, novamente, pra falar do meu cachê, eu disse a ele, olha, eu não quero saber quanto você vai pagar a Valkyria, não me interessa, não é da minha conta, a banda é sua, você paga quanto você quiser. Se você quiser dar o faturamento da banda para ela, é um problema seu. Mas eu só fico por esse valor. E aí teve uma negociação, enfim, chegamos no valor e eu continuei. Então, como eu ia ficar com raiva da volta dela? Se a volta dela me deu a oportunidade. Agora foi culpa de Jotinha que eu ganhava R$100? Não, foi culpa minha. É isso que eu ia perguntar. Com que parâmetro, com que comparação você recebia esse valor e passou com a volta dela a se posicionar e achar, não, eu vou ter que ganhar isso aqui agora. Tipo assim, o valor de mercado, como é que você se percebeu para poder você acertar um valor que você ficasse ali confortável. E esse valor que você ganhava, você se sentia desvalorizada ou foi só depois que a Valkyria retornou que você percebeu que, porra... Não, eu já me sentia desvalorizada porque naquele momento eu era a única cantora da banda, eu tinha estourado uma música, eu tinha estourado um DVD junto com a banda, não estourei nada só, obviamente a banda e eu junto. Mas eu me sentia desvalorizada, só que eu não tinha coragem de pedir um aumento. E naquele momento que ele abriu essa possibilidade, ele é um cara muito correto. Obviamente, ele é um negociante. Mas ele é um cara muito correto. Então, ele me chamou, ele abriu a possibilidade. Aí eu me senti confortável de falar o valor que eu queria ganhar. Entendeu? Mas, eu tava com o quê? Com 4 anos na banda, eu comecei lá ganhando um valor e ele dobrou o valor. Então, todo mundo já sabe, eu comecei ganhando R$50 por show, mas eu tinha um fixo por mês. Continuei ganhando meu fixo por mês, depois ele dobrou quando eu fiz sucesso, porque na época o meu marido foi pedir, o irmão dele. Ou seja, eu ganhava 50, passei a ganhar 100. Ele foi pedir o seu aumento? Foi. Porque você não tinha coragem. Eu não. Eu não tinha coragem de nada. E as pessoas achavam que eu mandava e desmandava. Eu não mandava em nada, eu não mandava em mim, imagine na banda. E, cara, ele foi correto comigo, ele me ajudou. Quando eu me separei do irmão dele... O pai do seu filho... É irmão dele. É irmão do Jotinha, dono da Magnífica. Então, eu comecei a receber propostas, porque até então as pessoas achavam que eu não saía dali porque eu era mulher do irmão do dono, cunhada do dono. Acho que as pessoas tinham uma visão de que a minha vida era... Cara, eu me separei num mês, no outro mês eu recebi uma proposta muito boa financeiramente falando. Tu se separou ou tu saiu da... Sim, me separei. Do pai. Aí só pelo fato de você separar, já... Opa, então ela... Pelo fato de eu não ser mais mulher do irmão de Jotinha, as pessoas... Já acharam que, tipo assim, se eu fizer uma proposta, ela sai de lá, porque ela não é mais esposa do irmão do dono. Esse foi só um trechinho do nosso bate-papo. Clicando aqui embaixo, você assiste o episódio na íntegra. Aqui em cima, você assiste outro corte. E nessa bolinha aqui, você se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e me segue lá no Instagram, @ArlindoOrlando.